We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to earth's sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? The sermon, Go Tell My Disciples, was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, April the 5th, 1953, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão Ide e Dizei aos meus discípulos foi pregado no domingo de Páscoa ao nascer do sol, dia 5 de abril de 1953, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. It is a privilege indeed to come to the house of God in this early morning, to worship our Lord, our risen Christ. É um privilégio, realmente, vir à casa de Deus tão cedo esta manhã e adorar o nosso Senhor, o nosso Cristo ressurreto. I just got in a while ago. We had a marvelous missionary meeting last night, a rally, preached going up towards midnight, and up this morning to worship our Lord Jesus Christ. How marvelous it is to come together to meet. Acabei de chegar, não faz muito. Nós tivemos uma maravilhosa reunião missionária ontem à noite, um reagrupamento. Preguei direto até quase meia-noite e levantei esta manhã para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso é nos ajuntarmos, nos reunirmos. As Brother Tom was just saying, today was the day that when he proved what he was. Anyone
could die, but it's taken God to raise again. Como o irmão Tom acabou de dizer, hoje foi o dia quando ele provou o que ele era. Qualquer um poderia morrer, mas se necessita de Deus para ressuscitar. In his life, he looked like God, he preached like God, he healed like God, he acted like God, he was God. And he proved on Easter morning that he was God. Em sua vida, ele parecia Deus, ele pregava como Deus, ele curava como Deus, ele agia como Deus, ele era Deus. E ele provou na manhã de Páscoa que ele era Deus. He was more than a man, he wasn't a prophet, yet he was a prophet. He was a good man, but yet he was more than a good man, he was God. Ele era mais do que homem. Ele não era um profeta, embora ele fosse um profeta. Ele era bom homem, embora ele fosse mais que um bom homem. Ele era Deus. And so this is the day, a memorial of his resurrection, that he proved it. E então este é o dia em memória de sua ressurreição, pois ele provou. We should take a trip this morning, go down along the Ganges River. You'd find mothers there sacrificing their little babies to alligators, crocodiles, throw them in, you talk of sincerity. Se fizéssemos uma viagem esta manhã e descêssemos até o rio Ganges, você encontraria ali mães sacrificando seus bebezinhos a jacarés, crocodilos, os jogam ali. Você fala de sinceridade? They take their little chubby ones and pitch them out there for the crocodiles to crush down. That's deep sincerity. Elas tomam seus bebês gordinhos e os lançam ali para que os crocodilos os triturem. Isto é sinceridade profunda. If we went down through India today, you'd find along the side of the streets many people maybe laying on spikes, walking through fire, and tormenting themselves in some way. Some of them, of course, are just clowning because it's for tourists. Se descêssemos através da Índia hoje, você encontraria ao lado das ruas muitas pessoas, talvez deitadas em grandes pregos, andando pelo fogo e torturando a si mesmas de algum modo. Alguns deles, naturalmente, estão apenas fazendo palhaçada, porque é para os turistas. But back in those inlands is the real man who's laying back there afflicting himself, thinking that he could find rest and peace, praying to Muhammad. Mas lá no interior está o verdadeiro homem que deita ali, se afligindo, pensando que pode encontrar descanso e paz, orando a Maomé. A pitiful sight the other day while going up Golgotha into the city out of the city of Jerusalem, rather. There was right on the very crucifixion ground, the Mohammedan graveyard, laid a woman under a little bunch of weeds that she laid up there as an old piece of black bread. She'd been laying there for days crying for the soul of her loved one who had passed on right on the ground where the cross stood. And so to see the world in its pagan condition. Uma cena deplorável, outro dia, enquanto subia ao Gólgota, para a cidade ou melhor, saindo da cidade de Jerusalém. Ali estava bem no próprio solo da crucificação, em um cemitério muçulmano, uma mulher que deitou-se sob um monte de ervas silvestres que ela havia colocado ali, com um velho pedaço de pão preto. Ela estava deitada ali fazia dias, chorando pela alma de seu amado que havia partido, bem no solo onde a cruz havia estado. E então ver o mundo em sua condição pagã. Talking to Brother Gaddis not long ago, he just returned from China. He said, Brother Branham, it was a pitiful sight to see in China. Said some of them maybe with their hands up for as many as 40 years at a time, to their fingernails grow through their hands, stick out the back. Said, I'll never remove my hand until you give me peace in my soul, great Buddha. Eu estava falando com o irmão Gaddis há não muito tempo atrás. Ele havia acabado de retornar da China. Ele disse, irmão Branham, foi uma cena deplorável de ver na China. Disse, alguns deles talvez com suas mãos levantadas por uns 40 anos, o tempo todo, até que suas unhas cresceram pela mão, visíveis nas costas, dizendo, eu nunca tirarei minha mão até que tu me des paz em minha alma, grande Buda. And then many of the little children, when they're young, they break their feet in the arch like this and only wear about a number 2 or 3 shoes all their life, little bitty short feet, because they're sacrificing to some heathen god. Então, muitas criancinhas, quando elas são novas,
Eles quebram seus pezinhos na arca, assim, e somente usam sapato número 2 ou 3 por toda a sua vida, pezinhos pequeninos, porque estão fazendo sacrifício para algum deus pagão. I visit the grave of most all the founders of our religion, the Mohammed, and also to the grave of Buddha and Confucius and many of the philosophers. Eu já visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religião, a maometana, e também a sepultura de Buda e Confúcio e muitos filósofos. But today, above all, we Christian people can throw our heads back and sing, He lives, He lives. Christ Jesus lives today. And you ask me how you know He lives within my heart. And we have an empty tomb today. Mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e cantar: Ele vive, Cristo Jesus vive hoje. Você pode me perguntar como eu sei que Ele vive dentro do meu coração. E nós temos um túmulo vazio hoje. About 2 years ago, I was walking to the grave real early one morning to place a flower on the grave of my little boy's mother who's passed away, his little sister who lays on her arm. I took the Walnut Ridge Cemetery, and while I was going by, the little fella snubbed 2 or 3 times as he cried, bringing a little pot of flowers. Cerca de 2 anos atrás, eu estava indo para a sepultura bem cedo, certa manhã, para colocar uma flor na sepultura da mãe do meu garotinho, que havia falecido, e sua irmãzinha, que descansa nos braços dela aqui no cemitério Walnut Ridge. E enquanto íamos, o garotinho parou repentinamente 2 ou 3 vezes enquanto chorava, trazendo um vasinho de flores. We knelt down and took off her hat and laid him on the grave. Beside the grave, and I raised up my hand and put my arms around him. I said, Billy, there's your mother and little sister. Their body lies beneath here. Their souls in the presence of God. But beyond the sea, yonder lays an empty tomb today. That's memorial to all Christians. He lives. Nós nos ajoelhamos ali, tiramos nossos chapéus e os colocamos na sepultura, ao lado da sepultura. E eu levantei minha mão e coloquei meu braço ao seu redor. Eu disse, Billy, aí estão sua mãe e sua irmãzinha. Seus corpos estão aqui embaixo, suas almas na presença de Deus. Mas além do mar, do outro lado, existe um túmulo vazio hoje, que é um memorial a todos os cristãos. Ele vive. Ele vive. That's the fundamental foundation of our Christian faith, that Jesus Christ lives today. Esta é a base fundamental de nossa fé cristã, que Jesus Cristo vive hoje. Now, as it was written in the paper, usually on our Easter sunrise service, we usually have a song or two in place for most of the time here in the tabernacle. Agora, como estava escrito no jornal, geralmente no nosso culto de Páscoa, ao nascer do sol, nós normalmente cantamos um hino ou 2 e passamos a maioria do tempo aqui no tabernáculo. There should be some visitors with us. Well, most of our time here is on the Word. We're great people to believe the Word of God. And fundamentally, I think that's the track, and that's the place that's right. Se houver algum visitante conosco, bem, a maior parte de nosso tempo aqui é na palavra. Somos pessoas fortes em crer na palavra de Deus e, fundamentalmente, eu penso que esta é a pista e este é o lugar que está certo. And today I have some very vital things I want to speak of the resurrection, some fundamentally things I want to jot some things down myself as I go along. E hoje eu tenho algumas coisas bastante vitais das quais desejo falar. Da ressurreição, algumas coisas fundamentais. E eu desejo anotar algumas coisas eu mesmo enquanto prossigo. First, let's turn over here in the scripture in Matthew, the 24th chapter, or the 22nd chapter rather, and begin with the 41st verse. I want to read the text of scripture and over into the resurrection. Primeiro, vamos ler aqui na Escritura, em Mateus, capítulo 24, ou melhor, capítulo 22, e começar com o versículo 41. Eu quero ler um texto da Escritura, então voltamos à ressurreição. My theme of the service this morning lays here. While the Pharisees were gathered together, I beg your pardon, I turned to the wrong place in my reading of the text. It was Matthew, the
third chapter, I believe. Just a minute. I'm sorry that I got in late last night and never got my text fixed up just right this morning or where to find my scripture reading. Meu tema do culto esta manhã está aqui. Enquanto os fariseus estavam reunidos, me perdoem, eu abri no lugar errado na minha leitura do texto. Foi em Mateus, no capítulo 23, eu creio. Só um momento. Sinto muito, pois eu cheguei tarde ontem à noite e não preparei o texto corretamente esta manhã, onde encontrar a leitura da minha escritura. Oh, yes. Go tell my disciples that I'll meet them over in Galilee. Oh, sim. E de dizer a meus discípulos que me encontrarei com eles na Galileia. Yeah, all right, sir. Now, Jesus Christ, the Son of God, made a commission here to these four women after his resurrection that he was to, what he was to do, he was to tell them that he was going to meet them in Galilee, for he promised them that he would appear to them and that he would forever be with them. Muito bem, Senhor. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu uma comissão aqui para estas pobres mulheres após sua ressurreição, o que ele estava para fazer. Ele estava para dizer a elas que se encontraria com eles na Galileia, onde ele lhes prometeu que ele lhes apareceria e que ele estaria para sempre com eles. Now in the 28th chapter of Matthew, and beginning with the 7th verse, we read, "And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee, there shall you see him. Lo, I have told you." Agora no capítulo 28 de Mateus, melhor dizendo, e começando com o versículo 7, nós lemos: "E depois, imediatamente, e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito." It was the angel's message to the women, to Mary and the two Marys. It was on the first Easter morning. The glorious tidings had been rung out. Foi a mensagem do anjo às mulheres, para Maria e as duas Marias. Foi na primeira manhã de Páscoa. As gloriosas notícias haviam ressoado. When he lived here on earth, he walked as a man. He looked like a man. He had all of his outward being as a man, yet inwardly he was more than mankind. He was the Emmanuel. Quando ele vivia aqui na terra, ele andava como homem, ele parecia um homem. Ele tinha todo sua aparência exterior como um homem, embora interiormente ele fosse mais que um gênero humano. Ele era o Emanuel. Today is the memorial of the greatest event that ever taken place in all the world. There never was a man outside of this man Christ Jesus who said, "I have power to lay my life down and have power to take it up again." Hoje é a memória do maior evento que já aconteceu em todo o mundo. Nunca houve um homem, fora deste homem, Cristo Jesus, o qual dissesse: "Eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para reavê-la." Confucius, yes, Mohammed and Buddha, many of the others were great philosophers, but when they died, that settled it. They were finished forever. They buried them, and that ended it. Confúcio, sim, e Maomé, e Buda, e muitos outros foram grandes filósofos. Mas quando eles morreram, isso silenciou. Eles terminaram para sempre. Eles os enterraram e aquele foi o fim. But this man had power to lay his life down and to raise it up again. The only person that could do it, the only one that has ever proved that he could do it. Mas este homem tinha poder para dar sua vida e para reavê-la. A única pessoa que pôde fazer isto, o único que fez, que já provou que ele podia fazer isto. And now, there's been the fear of man down through the ages was death. Every man that
come into the world always feared death. E agora, e tem sido o temor do homem, através das eras, a morte. Cada homem que vem ao mundo sempre teme a morte. Great, we've had Napoleons, we've had Hitlers and everything, but when it comes to the hour of death, every one of them shrinks. I've heard man speak and boast of great blaspheming things, but when it comes to death, everyone shrink back. Grande, nós tivemos Napoleões, tivemos Hitlers e tudo mais, mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda. Eu já ouvi homens falarem e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando, mas quando chega a morte, eles, cada um recua. Like Bob Ingersoll, the great noted infidel, when he took his watch out, held it out to his folks and said, if there is a God, I'll die in a minute from the tick of this clock. Then as the minute passed, he never died. He made a great big ha-ha and word and said, you see, there is no such a thing as God. Como Bob Ingersoll, o grande e famoso pagão, quando ele tirou seu relógio e mostrou para sua gente e disse, se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto da batida deste relógio. Então, depois que o minuto passou, ele não morreu, ele soltou um grande ah e falou e disse, veja você, não existe tal coisa como Deus. But when, of course, that was only the fulfilled scriptures. The scripture said that scoffers come in the last days, we have them. Mas quando, claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles. So he said, I see there is no such a thing as God. But in the hospital room when he was dying, where many had gathered to see what would take place, he screamed, oh God, have mercy on my soul. Então ele disse, agora veja, não existe essa coisa de Deus, mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se juntado para ver o que aconteceria, ele gritou, ó Deus, tem misericórdia de minha alma. My father was a very personal friend to, no intimate friend, rather, to a noted infidel. And he said there is no such a thing as God. He cursed the very thoughts of God. His wife would hook up the buggy and go to church, and he would go out and plow his corn on Sunday and everything, just to show that there was no such a thing as God. Meu pai foi muito amigo pessoal ou melhor, não amigo íntimo de um famoso pagão. E ele disse, não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja. E ele saía e arava seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. One day he just put up his wheat and got it all shocked up. Lightning struck it, burned it up. Got out there and raised his hand and cursed the very thoughts of God. And when he did, and lightning struck his barn where he had some fine race horses and killed them every one. Certo dia, ele tinha acabado de ajuntar seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou. Ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. And a few weeks after that, he said he was walking typhoid fever and died while my daddy helped hold him into the bed, and he screamed and cried. The devils with chains wrapped around him was coming after him and everything else. E poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide. Morreu enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama. E ele gritava e clamava. Os demônios com correntes enroladas em volta dele estavam vindo atrás dele e tudo mais. And when he went to go out, he called his family together, his little children. He said, don't you go the way that your daddy's gone, go the way your mother goes. For that's the only way of life. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhinhos. Ele disse, não vão pelo caminho que seu pai foi. Vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o caminho de vida. I have a book at home that gives the testimony of many outstanding men, such as one of the great queens of England and some of the other men. When they were stepping out into death, they screamed and cried. Eu tenho um livro em casa e contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens. Quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram. The Queen Elizabeth of England said, if I could only have, I'd give my kingdom if I had 5 minutes more life, that I could make
my repentance, my heart right with God. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse: se eu pudesse apenas ter, eu daria meu reino se eu tivesse mais 5 minutos de vida para que eu pudesse me arrepender e acertar meu coração com Deus. Another great noted man said, I'm stepping out into darkness, I know not where I'm going. Outro grande homem famoso disse: eu estou entrando na escuridão, eu não sei para onde vou, eu podia... And another great atheist spoke and said, there seems to be 2 walls, and I screamed, it said just an echo from wall to wall, that's all he could hear. He'd put off the day of salvation until it was too late. E outro grande ateu falou e disse: parece haver 2 muros. E eu gritei e disse: apenas um eco de parede a parede. Isto foi tudo que ele pôde ouvir. Ele havia colocado de lado o dia da salvação até que foi tarde demais. Now think of great noted man who died believing in our Lord Jesus Christ and his resurrection. I think of D.L. Moody at his death. God has said, why, is this death? He said, this is my coronation day. Então eu penso em grandes homens famosos que morreram, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Eu penso aqui em D.L. Moody, em sua morte. Muito foi dito. Ora, isto é a morte? Ele disse. Este é meu dia de coroação. And I thought when John Wesley, when he was dying, when Abraham Lincoln was shot and was bleeding to death, laying in a place. E eu pensei quando John Wesley, quando ele estava morrendo, quando atiraram em Abraham Lincoln e estava perdendo sangue e morrendo, deitado em um lugar. I was passed by a museum and over in Illinois here some time ago. I've seen an age-colored man with a little ring of white hair around his head, walking around looking. After a while he stopped and the tears run down his cheeks. He backed off and started saying over a prayer. Eu passei por um museu aqui em Illinois há algum tempo atrás. Eu vi um idoso homem de cor com uma faixa de cabelo branco ao redor de sua cabeça, andando por ali, olhando. Após algum tempo ele parou e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele se afastou e começou a fazer uma oração. I watched him for a few minutes. I was walking around too, so I walked over and I said, Uncle, what's the matter? I noticed you're praying. He said, look laying there. Eu observei por alguns minutos. Eu estava andando ao redor também, então eu me aproximei e disse: tio, qual é o problema? Eu notei que o senhor está orando. Ele disse: veja, colocado ali. Well, I looked laying there, and the only thing I could see was a dress. And he said, I said, the only thing I see is a dress, but said, look, sir, he said, beneath my coat is a scar of a slave belt. He said, that's the blood of Abraham Lincoln. He said, it's taken the blood of Abraham Lincoln to take that slave belt off of me. Bem, eu olhei ali e a única coisa que pude ver foi um vestuário. E ele disse, eu disse, a única coisa que vejo é um vestuário. Mas, disse, veja, senhor. Ele disse, debaixo de meu casaco há uma cicatriz de um cinto de escravatura. Ele disse, e este é o sangue de Abraham Lincoln. Ele disse, foi necessário o sangue de Abraham Lincoln para tirar aquele cinto de escravatura de mim. I thought that it would excite a colored man because of the blood of Abraham Lincoln, because it taken a slave belt off him. What ought the blood of Jesus Christ to do to the believer when we look back to Calvary and see there that he taken the slave belt of sin from our hearts and freed us, that we've been talking about in the last few nights. What a difference it is. Eu pensei, se isto emocionou um homem de cor por causa do sangue de Abraham Lincoln, porque tirou o cinto de escravatura dele, o que deveria o sangue de Jesus Cristo significar para o crente, quando relembramos o Calvário e vemos ali que ele tirou o cinto de escravatura do pecado de nossos corações e nos libertou, do que temos falado nas últimas noites. Que diferença é isto? Abraham Lincoln, when he was dying, he had an alternative. And when he was shot there in this great cathedral, and he was dying in his bed, he said, turn my face towards the setting of the sun. Abraham Lincoln, quando ele estava morrendo, ele teve um ultimato. Mas quando atiraram nele ali, nesta grande catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse, vire minha face em direção ao pôr do sol.
The sun was going down that evening. Lincoln was breathing, the blood gurgling in his lungs. He'd always trusted God. He said, hold up my hands. And he held his hand. He said, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. As he bowed his head and gave up the spirit. O sol se punha no entardecer, Lincoln estava respirando e o sangue estava borbulhando em seus pulmões. Ele sempre confiou em Deus. Ele disse, levante minhas mãos. E ele levantou sua mão. Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, enquanto inclinava sua cabeça e rendia o espírito. Paul Rader, a bosom friend of mine that wrote my theme song, Only Believe, when he was dying under, he just leaned his head over on the shoulder of my manager, Mr. Baxter. He'd been a great gallant man who had traveled the seas and the overseas and everything, and he got mixed up out there and got mixed up with some fundamentalists, and his message had just worried him to death. Paul Rader, um amigo meu do peito, que escreveu o hino que é meu tema, Somente Crer, quando ele estava morrendo, ele havia inclinado seus ombros, a cabeça no ombro de meu administrador, Sr. Baxter. Ele tinha sido um grande homem corajoso, que tinha viajado pelos mares e no estrangeiro, e tudo mais. E ele se atrapalhou com os fundamentalistas, e sua mensagem simplesmente o preocupou até a morte. And when he was dying, he was laying in the room, and the death was struggling up close, and here's the real victory of a man. He was always a great cut-up, Paul was, as many of you knew him. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto e próximo da morte, com grande dificuldade, já próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão, Paul foi, como muitos de vocês o conheceram. They had the quartet from the little Booty Bible Institute down there, and they had the shades all pulled down around the windows. When he was going, he raised up, shook his head, he said, Who's dying? Your eye. I said, raise them curtains and sing me some good lively resurrection gospel songs. Eles tinham um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá e haviam puxado todas as cortinas ao redor das janelas quando ele estava para partir. Ele levantou, olhou, ele balançou sua cabeça e disse, quem está para morrer, vocês ou eu? Disse, levantem estas cortinas e me cantem uns bons hinos evangélicos alegres de ressurreição. And when he began to sing like that, he said, where's my brother Luke? His brother Luke went with him like my boy does with me and so forth. E quando eles começaram a cantar assim, ele disse, onde está meu irmão Lucas? Trouxeram seu irmão. Lucas saía com ele como meu filho sai comigo, e assim por diante. Luke was in the next room crying. Luke come in, a great, big, wide-shouldered man, probably you know him. Him and Ma Sunday and all of them was there. When he turned around, he took Luke by the hand and said, Luke, we've come a long ways together, but think of it, in 5 minutes from now, I'll be standing in the presence of Jesus Christ, clothed in his righteousness. Lucas estava no outro quarto chorando. Lucas entrou, um grande homem de ombros largos. Provavelmente vocês o conhecem. Ele e a Ma Sunday, e todos eles estavam ali. Quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas e disse, Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos, mas pense nisto. Daqui a 5 minutos, eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com sua justiça. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, with partings leave behind us footprints on the sands of time. Vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e com a partida deixar detrás de nós pegadas na areia do tempo. Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, when her forlorn and shipwrecked brothers seen shall take heart again. Pegadas que talvez outrem, velejando no solene oceano da vida, um irmão abandonado e náufrago, ao vê-las novamente cria ânimo. I think of the Psalm of Life, the great English poet Longfellow, when he wrote it, stood by his grave here a few months ago, and thought of his great poetry and what he gave to the world, and that Psalm of Life was one of my favorites. Eu penso no Salmo da Vida, o grande poeta inglês Longfellow, quando ele o escreveu. Eu estive em sua sepultura aqui há poucos meses atrás. Eu pensei em sua grande poesia e o que ele deu ao mundo. E aquele Salmo da Vida foi um de meus favoritos. Death always was a fear. Man feared it. Always from the beginning, way back, from the Garden of Eden, man feared death.
A morte foi sempre um temor, o homem a temeu desde lá do princípio. Bem atrás, desde o jardim do Éden, o homem temeu a morte. I think of the great prophet Job, when he sat there that time and he knew he was going, he spoke of the great sermon there that we get from Job 14. Eu penso no grande profeta Jó, quando ele se assentou lá aquela vez, e ele sabia que estava partindo. Ele falou do grande sermão ali que temos em Jó 14. How he watched flowers, how they died and rose again. How he watched the trees, if it blows over, tears down the wind, tears it up, and death, yet it lives again. He said, through a few drops of water, yea, he says it lives. Como ele observou as flores, como elas morriam e ressuscitavam outra vez. Como ele observou as árvores, se elas caem, são arrancadas. O vento as arranca. Na morte, ainda vive novamente. Ele disse, através de algumas gotas de água, sim. Ele diz, ela vive. We watch our animals and so forth as they live and die. Everything that has a moving being about it, when it dies, it never lives no more. Nós observamos nossos animais e assim por diante, como vivem e morrem. Tudo que tem um ser movente, quando morre, nunca mais vive. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.